Estamos aqui gravando a retrospectiva Botecano 2018, um ano que... Em loco, a primeira vez. Em loco, a primeira vez, estamos aqui com Vanessa Flores, o Rafa, não sei do sobrenome, Rafa. Rafael Celiste. Gui Engelk. Parabéns, acertou. Viu, acertei? A única pessoa que acerta o nome do Gui. Vitor Pequeno Ferreiro. E Obrigado por traduzir do alemão. E eu, seu host maravilhoso, Gustavo, no NR. Vocês nunca saberão o que NR significa. Ele não é o Neves, tá? Ele é o NVs. Procurem. Tenham sorte. Gustavo Nuvus. É que vem do sueco, significa luta. E a gente vai falar sobre a retrospectiva, tá todo mundo já alcoolizado. Tá tomando o que, Vanessa? Eu tô tomando vinho. E o resto cerveja. Porque a Vanessa é a única pessoa chique nesse grupo aqui. Não é chique, eu bebi cerveja ontem e a mulher 30 a mais, ela precisa o quê? Se recompor. E não pode ficar bebendo cerveja 2 vezes no dia. Não entrega a idade, não entrega a idade assim. Duas vezes no ano não dá, né, Vanessa? Não tem condições. Só ano que vem. Muito inchado. Mulheres vão entender. Eu tô abrindo aqui um site com a retrospectiva de 2018, só pra saber o que aconteceu antes da Copa do Mundo. O que aconteceu? A gente tá com uma dificuldade aqui de entender que 2018 não foi só eleições e Copa do Mundo. Porque parece que... Parte 2. 2018, parte 1, 2018. Porque parece que foi só isso, mas muita gente morreu importante, que eu não sei quem. É verdade, nós tivemos Lula perdas. foi preso. Lula foi preso. Isso foi antes da Copa. Foi em fevereiro que ele foi preso ou abril? Eu não sei, não lembro. Omar, tanto falando. Abril. Tivemos muitos memes importantes também. Stan Lee morreu. O Stan Lee morreu. O Mas Stan Lee morreu morreu agora, agora, né? Então mas não vale. por isso é E ele já tinha 95 anos, ninguém Ele conta, né, quase cara? morreu em 2019, então é quase 2019. Detalhe, não estamos usando nenhuma internet Não. para descobrir os eventos 2018. Não, é retrospectiva memória de bêbado. Que é o Estamos tipo... todos super alcoolizados. É o melhor tipo de retrospectiva possível. Eu abri aqui um site que dizia as 8 polêmicas do ano e a primeira já era na Copa. Ah, não. Então não já é uma conta. prova de que o ano começou na Copa do Mundo. É porque eu confesso que eu não lembro o que Ó, aconteceu o em Lula janeiro. foi preso em abril. Abril? 8 meses depois ele ainda está preso. Tá. Ele foi preso depois de estar preso. Isso é o que diz aqui no O Antagonista. Não, Cara, outros são 3 velhos A data não teria por que mentir. direitistas neoliberais de merda proto-neoliberais de merda. Então não conta. Eu acho que a Wikipédia deve ter alguma coisa sobre... Abre o Catacalibre aí que é melhor. Eu tô entrando em todos os Não, links tem do uma- Google aqui em ordem. Eu entrei na ordem. Wikipedia que tem por tópicos divididos por sério? meses o que aconteceu até aí- agora. Boa, Rafa, Eu acho que o- vamos O que aconteceu eu acho no que o primeiro aniversário? evento talvez relevante seja o aniversário de 1 ano do Trump como presidente dos Estados Unidos. Não, mas... Ah, acho que a gente pode falar do Trump. Podemos... Política internacional. Eu gosto dos memes do Trump. É isso que eu gosto, assim. Eu parei de seguir o Trump porque ele falava muito Make America Great Again. A gente pode falar do Kanye West, né? Junto com o Trump, porque o Kanye West foi tipo... A galera ficou muito de cara com o Kanye West se posicionando a favor do Trump. E por que o Kanye West tá se posicionando a favor de Trump? Mas o Kanye West é um milionário, né? Qual é que é a surpresa das pessoas? É porque, tipo assim, o Kanye West, ele trouxe um trabalho muito conceitual falando sobre todas as coisas que ele... o posicionamento dele enquanto negros nos Estados Unidos. E aí, agora, o Kanye West se posiciona a favor de Trump. Tipo, as pessoas, what the hell, tipo, ficou chato. Porque ele era uma pessoa que veio do nada, se posicionando a favor de Trump, e as pessoas se perguntando por que ele tinha feito isso. A minha posição é casado com a família Kardashian, né? Não só aqui. Ele é casado com a Kardashian, eu não sabia disso, meu Deus do céu. Casado com Kim Kardashian. Ah, ele é casado com a Kim? Importante A isso. mina do espumante? É a mina do espumante. A mina da sextape. É. Então, eu acho que elas são super riquíssimas e aí ele tá vivendo lá, eu acho que ele mora na Califórnia. Ah, deve morar, né? Ele aparece no programa delas também. Aparece. E eu acho que ele acabou entrando dentro dessa bolha que
Eu acho que sei ser lá. milionário te torna meio idiota de qualquer E forma. ele virou meio que um personagem, assim, também. Ele é meio teoria da conspiração, assim, ele não quer ser influenciado. Essa semana ele tava tendo umas tretas com o Drake, Com o Drake, né? Que aparentemente ameaçou ele com mensagem, né? Eu não sei muito Ele bem como diz é que o isso. Drake tá ameaçando a família dele e aí ele tá postando no Twitter porque se algo acontecer com a família dele foi o Drake que provocou aquilo. Então eu acho que tá realmente canadense ele tá extremamente soltando, assim, eu não sei o que tá acontecendo na cabeça Eu acho que dele. ser bilionário deve ser meio bosta, assim, porque tu acha que todo mundo quer roubar teu dinheiro o tempo todo. Não, e tá vivendo Isso aquela pode ser futilidade da... Não, eu não gosto de ser pobre. Os problemas são diferentes, não São quer dizer que ele seja Eu gosto de ser melhor. bolsista. O meu problema de ser pobre é pegar ônibus com a pessoa fedendo no inverno. Isso que eu... Por isso que eu gosto de ser bolsista. No Meu, inverno Meu é problema no é ser verão é o pobre e entrar no ar-condicionado. ônibus e dar de cara e ver que tá todos os bancos lotados e tá todas as pessoas de pé. E, tipo, eu ainda estava com a esperança de ir sentado. Isso é, tipo... minha emoção do dia a dia é ver se meu ônibus tem ar-condicionado ou não. Pô, por 4,30 não ter condicionado é sacanagem. Sacanagem, É né? sacanagem. Marquesan, tá nos ouvindo? Eu fui pra São Paulo, todos os ônibus tinham ar-condicionado naquela merda, então Porto Alegre também tem Tá, que qual é o próximo acontecimento? Só pra gente não fugir da pauta. Bah, eu queria, Deixa eu só fazer um comentário. Eu acho que tu é como mediador Como da... host, Eu só queria É, fazer um como comentário host, que tem que o papel de parede do Rafa no celular é um menino vestido de Sonic. Eu queria deixar isso registrado porque eu acho muito bom. Achei relevante. Vamos ver aqui. Teve Jogos Olímpicos de Inverno, olha só. Olha só. Mas isso daí Brasil Eu me é cheguei. muito Brasil relevante. participou? A participação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno. Tipo, a 0 medalhas que conseguimos. Batemos um novo recorde de relevância. O esqui do Brasil, um esporte... Snowland em Gramado não tá ajudando. Vai. Snowland em Gramado não tá ajudando o Brasil nos Jogos Olímpicos. Tivemos o Oscar, como sempre, né? Ah, o Oscar. E o Oscar é importante. Eu assisti todos os filmes. Quem do foi Oscar. que Não, é o melhor eu assisti filme? The Post da Meryl Streep. Eu Eu assisti. acho. 3 anúncios para um crime. A gente assistiu todos, menos esse, né? Eu vi The Post, Não, 3 anúncios The para um Post. crime e Corra. E A Forma d'Água. É, Eu assisti todos esses. vamos deixar um mar. Lady Bird também assisti. Não. Lady Bird, puta Lady filme. Puta Qual filme. foi que ganhou o Parece melhor no filme? Call Me By Your Name também. Call Me By Your Name. É um puta Ah, esse filme. Foi A Forma Ah, d'Água. A Apareceu Forma no d'Água filme. ganhou O ganhou melhor filme? Forma d'Água, certeza? Eu não me lembro, eu Sim, tô alcoolizado foi. já. Foi A Forma d'Água. Que, pra Eu mim... gosto de cinema. Pra mim, o Porra. melhor filme foi Não, peraí. Calma da- Eu não gosto de cinema, foi uma frase que veio aqui, não sei se vocês ouviram. Foi que falou. Uma frase aqui, eu não gosto de cinema. Alguém chamado Cara, Vitor. eu acho um ambiente super faturado que já deveria ter morrido há muito tempo. Eu tenho... Vitor, eu vou te dando um abraço agora, porque eu acho que tu precisa de amor nessa vida, Vitor. Cara, Não, eu tenho um pagar negócio. 40 pila pra ver um filme. Não. 40 pila da assinatura da Netflix. Vai, mas 10 pega, reais, terça-feira, Praia de Belas, qualquer lançamento. pega um desconto aí, meu. É, cara. Vitor, que é Ah, mas estudante, eu hora sou meia. estudante, eu pago, mas metade da população brasileira não é. Eles E que aí, estudam, Vitor. 40 Eu, sinceramente... 40 eu- pila pra ver um filme no cinema, eu posso baixar de graça na internet. Mas- Coisa mais fácil do mundo. Então não é o Porra, cinema. não, que não, Então mas não é é o que, tipo, cinema, é a indústria. É a indústria. Mas é que tá. É o capitalismo. A indústria tem que achar capitalismo. outras formas de ganhar dinheiro Chegamos do que a- além do cinema. Chegamos à conclusão que o comunismo é muito melhor, né, gente? Pelo amor de Deus. Exatamente. Pela lógica. Filme de graça numa praça. Eu, todo ano em casa, eu assisto todos os filmes do Oscar, eu preparo E tu vai uma quantas janta vezes no cinema especial. pra ver? Quantos que? Quantos que tu vai ver no cinema? Todos. Do Oscar? Menos... Ah, é rica. É que o Vitor não vai no shopping, Não, eu shopping vou João no Praia Pessoa. de Belas e é 10 pila na terça-feira. Pra todo mundo. E eu passo no Nacional e posso comprar o quê? Um Bibis de Exatamente. 1,99. O Vitor tá arrumando desculpa. Porque o problema do cinema é a comida vendida no cinema. Ah, isso é absurdo, isso é absurdo. Não, precisamos Não, falar aqui da comida Se vendida tu tem no um cinema. mercado relocado, não existe lógica. Isso aí é seleção natural financeira. Você não ganha nada do capitalismo depois de preferir comprar pipoca. É que assim, o Vitor mora perto do Moinhos. Por isso, então o Moinhos, o cinema é um lixo É e é caro. R$42.
Cinema do Moinhos. entendo. R$42 o cinema. E é uma tela pequena, uma sala apertada. É que o cinema do Moinhos ele tem outra proposta, né? É uma Tortural. proposta. É uma proposta de tirar teu dinheiro. É uma proposta de tipo de cinema de arte. Não tem É muito nada, filme é blockbuster. nada. Claro que Não, tem. não É tem, só os não. blockbusters que tu tá Não falando. tem. Não, no Moinhos tem mais filme cult do que... Não Então, tem, então, meu, eu tô não falando. tem. Isso é o cinema da Casa de Cultura, meu. O cinema do Moinhos é um. Não, é o mas- cinema do Total, só que menor. Mas tu não vai e mais assistir. caro. Mas tu não vai assistir um blockbuster. não. Vai sim, meu. Só Filme de passa. super-herói passa no Só Moinhos. passa. Não, assim, ó, o filme do Moinhos tem, sim, filme de super-herói, mas tem mais filme cult do que Não os... tem, meu, não tem. Tem. Cara, eu passo no Moinhos toda semana, tu quer discutir comigo. Quero! Babaca! Briga. Eu moro no. Cala a boca, meu! Acabou de estourar o áudio agora. Com certeza. Eu tô me recuperando do tapa. Não, em defesa da Casa de Cultura é R$4. É. E eu fui ver Blade Runner com a Vanessa. Inclusive foi a primeira vez que nós fomos ao cinema juntos. Foi vendo Blade Runner no cinema. Que romântico. E foi interessante, assim, porque a gente levou vários salgadinhos. E não precisa- ninguém levou salgadinho, então a gente fazia muito barulho enquanto comia. Cara, o problema da Casa de Cultura é o fedor. Não, pois é, não Nunca deu. fui no cinema lá. É bem legal, mano. É o É filme. uma projeção, só que ainda é claramente o DVD, porque a gente viu o operador lá selecionando as legendas. Não, meu o problema de lá é o fedor de mofo das salas. Eu achava que era Desses cinemas cults, eu só fui no. É o fedor eu, de mofo. Eu só fui no Guion, que é na Cidade Baixa. E também tem fedor de mofo. Não são os Não idosos. lembrei disso. Não, não sei. Mas é o fedor de mofo desse cinema, é foda. Mas eu acho que, mudando a pauta, o 2018 foi muito o ano do choque de cultura. Porque verdade. por mais que o choque de cultura tenha se apresentado no final de 2017, ele bombou muito Em 2018. todos os jargões em 2018. Então, tipo, Tá até na Globo agora. então... Ah, se corromperam. Foram pra Globo e se É, mas corromperam. agora, Para, não. segunda-feira, eles vão lançar uma temporada nossa Volta. no YouTube. Daí volta True. Aí volta True. Não, Com para. palavrões, né? Eu Foi a única coisa que eu senti falta. Eu sinto que a Globo tá em decadência. A Globo não passa de 2019. A Globo parece aquele tio... Esse ano a Globo passou a ser chamada de Rede Globo. A gente tem que lembrar disso. A Globo parece aquele tio que fica chamando o sobrinho pra parecer mais jovem, fazendo alguma coisa, tipo... O Globoplay agora colocou... Como que é o nome daquela Vocês série? chegaram a ver alguma coisa do The Globoplay? Handmaid. Vocês chegaram a ver alguma coisa no Globoplay? Eu assino o Globoplay. Meu Deus. Sério, Vanessa. Porque eu gosto das séries. Não, eu ia criticar as Na séries verdade, agora. eu falei que eu queria assistir... Eu assinei Globoplay porque eu queria muito que o Rafa assistisse a série Justiça. Nunca Que eu vi. achei muito boa. E eu queria que ele assistisse comigo. Mas eu sou uma pessoa que sou muito focada em, tipo, questões morais. Então, tipo, eu queria muito que ele assistisse essa série pra a gente poder discutir sobre isso. Foi por isso que eu assinei E Globoplay. a gente começou a ver outras séries sobre questões morais, que é Breaking Bad. Que também dá... De novo, assim, É. tipo, a gente... Ah, ainda- vocês já estão tentando assistir de novo ou vocês já Não, assistiram? eu nunca Eu já na vida. assisti. Tá, então não vou contar, não vou dar spoiler. Não. Rafa... Hoje o Rafa tava puto da cara em casa, eu fiz um... Ele morre de story. câncer. Não, isso eu já sabia. Eu tava puta a gente tava em casa e, tipo, o Rafa tava discutindo, assim, muito pistola que a gente assistiu hoje, é um episódio que, tipo, spoiler, Não é spoiler, depois de 10 anos não é mais spoiler. o Walter É, mata o pois é. Mike. O Rafa terminou aquele episódio e ele, meu Deus, ele é um filho da puta, eu não sei eu não quem, eu com- odeio ele, porque não É que sei eu o quê. Depois fiquei disso, todo só esse de- tempo sem ver Breaking Bad, vendo a idolatria que se construiu no personagem pro Walter White. E eu não consegui gostar dele em momento nenhum. Inclusive ele tá cada vez pior. É, essa é a Então, ideia. Por Não, isso que é o mas nome pior no Breaking sentido... Não, mas não no sentido de que B10, esse cara é B10, esse cara é do mal. Não, é esse o cara é um que escroto. despiroca. É o cara que despiroca. Isso é por isso que é importante ter sistema público de saúde. O pessoal não sair fabricando metanfetamina pra financiar o tratamento. Por isso que a gente tem o SUS. Tem metanfetamina no Brasil? Não tem. Não tem. Tem o quê? Cocaína, mas não tem metanfetamina. Metanfetamina eu acho aonde? Nos Estados Unidos? Lá não tem SUS. Mas É enfim,
Breaking Bad foi uma série que ainda está no Netflix, assim como Friends, né, que foi renovada. Eu tô assistindo O que Friends. deu nos Estados Unidos que eles tiveram que pagar? Agora aumentou a taxa, 100 milhões. né? 100 milhões pra manter no catálogo. Eu tô assistindo Friends, achei muito Eu legal. também tô na 7ª temporada, Eu não também. assisti Friends até hoje, Eu tô também. na 7ª temporada, não terminei ainda. Não, Saiu eu uma entrei na pesquisa. 8ª agora. Eu assisti todos na Warner, assim, tipo, aleatoriamente. Não, mas eu não, já não. vi Mas todos. a Warner tá passando. Ela sempre passa Ela passa Friends desde... de sempre, o desde tempo sempre. todo. Tipo, é tipo Chaves no carro-chefe, SBT. é, Tipo É Chaves no Chaves SBT. Nada do que a Warner coloque vai dar tanta audiência quanto a reprise de Friends. Não, É. não. Nada no SBT vai dar Eu tanta tenho um caso audiência. curioso de Friends, porque quando eu assisti na Netflix estava disponível da 4ª à 9ª temporada. Ah, eles- Então, eu não assisti as primeiras temporadas. Pegou da 4ª. Eu peguei da 4ª Eles da 9ª. deixaram disponíveis as primeiras temporadas, depois eles... Quando a Rachel começa a beijar o Joe, eu falei, vamos se fuder, não tem Vamos como. abrir um debate aqui. Eu não cheguei Friends, nessa How I parte Met Your ainda, Mother. né? Friends. Gustavo, How I Met Your Mother. Eu acho muito mais legal, desculpa. Friends. Eu também sou How I Met Eu Your nunca Mother. assisti How I Met Your Mother, tá? Ah, Mas tá, eu- Friends, nunca assisti. Ah, tá, Mas válido. eu já vi alguns aleatórios, eu nunca vi a série inteira, assim. Eu vi os não, eu não dois. consigo comparar as duas, tipo, literalmente, mas tipo assim. Eu vejo muitas pessoas falarem de How I Met Your Mother, que tipo, várias pessoas gostam, tipo, vários caras gostam e se identificam com os personagens. E tipo, eles falam muito que os personagens são meio escrotos, assim. Do How I Met Your Mother. Mas também tipo, falo que o é Ross que- é é que ele- escroto. mas Ross, o Ross eu acho que ele é incompreendido. Cara, Ele é um o Ross personagem é incompreendido. verdade. Eles E fazem- ele claramente estava num break. Chegou não essa. só isso, mas todos os personagens de Friends, inclusive os amigos homens do Ross, tratam ele como se ele fosse um Idiota. imbecil, É, um mas escroto. ele é o personagem mais inteligente da É, série. exato. O cara tem Então toda vez que ele dá uma doutorado. demonstração de alguma coisa que ele tem interesse, alguma coisa legal, as pessoas, Sim. elas... Mas o ranço todo que tipo, acho que as pessoas têm no Ross é pelo relacionamento dele com a Rachel. E Tipo, porque ele foi teve abusivo no em vários início, momentos, é. assim. Aquele lance dele ficar mandando um monte de coisa e visitando o escritório dela e não querendo que ela mudasse de ser... Primeiro ele tinha um preconceito por ela ser garçonete. Tanto que nas primeiras temporadas ele botou pontos negativos, ser garçonete do Central Perk. E depois, quando ela consegue mudar disso, ele ficou, tipo, super chateado. Queria que ela continuasse sendo Não, isso. mas- Ele não Não, quis ser. a gente mas teve todo- ele enlouqueceu quando eles brigaram mesmo, que foi a briga que teve o break, né? Foi quando ele foi lá no aniversário dele de namoro, foi lá no trabalho dela, levou uma cesta de comida e tal. Super romântico, e a mulher cagou na cara dele, xingou ele, tudo o caralho a quatro. Aí o cara ficou todo arrasado, aí ela brigou com ele, eles terminaram, aí o cara bebeu, ele pegou uma outra mina e ela transformou isso. Tá. Não, e ele Mas ficou assim, com outra ela- menina depois de achar que... porque ela Que tava eles com o Mark. terminaram. Não, e ela que ela tava falou, com o Mark nós no terminamos. apartamento. Exato. E ele é exato, o cara, olha, esse exato. cara é o cara que eu acho que tá fazendo coisa errada. Exato. Tu tá com ele no apartamento logo depois de terminar comigo, Tu aí tem termina com coisa... tua namorada no mesmo dia, transa com outra pessoa. Não, Mas mas tu- ela achava que ele estava fazendo... Ele achou que ela Exato. estava fazendo o mesmo. Sério, ele não tinha foi, plenas não foi. convicções. Mas ele tinha todas as razões pra achar que eles estavam. Ah, Que, é só que ela achar, tava não tem que ser. traindo ele. Mas Que não, não curte. não. Tu termina com teu Transa namorado com e pessoa tu chama do o cara que te dá em cima de ti todo dia pra ir pra tua casa. E tu liga imagina, tu liga pro teu namorado e descobre que é a mina que dá em cima dele todo dia, tá na casa dele conversando. Aí, Vamos para. encerrar essa discussão, ambos são escrotos. Ah, mas é. E eu Cara, sou mas a perso- Rachel é muito pior, cara. Eu acho que os dois se equivalem ao longo da série. mas Dia- Ah, eu o gosto Rachel é do muito Ross. escroto Ela também. é- Dia 14 de março, eu acho importante a gente mencionar isso. A vereadora do Rio de Janeiro, Marielle lendo Franco. isso? Será que eu tô lendo? Eu não sei. Marielle Franco Foi foi assassinada. assassinada a tiros por volta das 21h30 no bairro Estácio, na região da cidade do Rio de Janeiro. Até Isso hoje a aí. gente não sabe quem A gente matou. sabe, né? Tá, mas a gente não sabe quem... A gente não sabe. quem- Na quem real, a matou. gente não sabe. Quem mandou matar a Marielle, a gente não A gente sabe. sabe que foi um crime político, mas a gente não sabe quem foi que mandou. A gente não pode dizer que foram os milicianos, é aquele vereador filho da puta lá, mas... Tá, mas enfim. A suspeita é que tenha sido esse Cara, vereador. eu não sei se alguém aqui fez o ENAD esse ano, mas eu fiz o ENAD agora em novembro e tinha várias questões sobre a Marielle. Então é uma coisa que ainda tá em voga, assim, né? Tipo, por mais que a gente ainda não saiba quem matou ela,
acho que também por isso, né, que isso ainda tá em evidência, mas assim, tipo, é um assunto que eu acho que, muito por força da internet e da militância da internet, é um assunto que nunca vai morrer. E com certeza eu acho que essa militância tipo de internet é aí que mostra a sua importância, assim, no sentido de manter esse caso vivo. E, tipo, então, em algum momento a gente vai descobrir quem foi. E enquanto a gente não descobrir, ainda vai ter protestos online gente e querendo offline também. Gente querendo respostas, né? Tipo, procurando respostas pra saber quem matou, porque... E por quê, né? Ela virou um ícone. Quem né, matou desse e tipo por de- que matou Marielle? Sim. Eu vi que recentemente, eu não lembro quem foi, que a pessoa que foi indiciada agora foi É o vereador. Do PHS, né? Se É. não me engano. Mas foi porque a Marielle estava fazendo projetos sociais dentro da favela. E aí que eram projetos que impediam Na grilagem, quem tá fazendo grilagem. impediam o trabalho da milícia dentro da favela. E aí foi por isso que como ela estava fazendo protesto e a milícia trabalhava ali, então mataram ela porque foi por causa disso. Cara, no Brasil é assim, se tu tenta mudar as coisas, tenta melhorar, tu toma um tiro na cabeça. Inclusive agora, né, essa semana a Polícia Civil encontrou uma milícia que tava preparando o assassinato do Freixo, né? Não, Estavam envolvidos. o Rio de Isso Janeiro... não foi notícia no Gotham Jornal City, Nacional. Não, o Rio de Janeiro Eu fiquei um narco-estado. E nós chegamos no ponto que o Rio de Janeiro... Cara, de O 5 governadores, 4 estão presos. Tem noção? Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, é um De absurdo. 5 estão 4. E o único que não tá preso é a que foi do PT, alguma coisa assim. Que foi a... Não é a mulher do garotinho? Não, essa aí tá presa. também Essa tá presa também. É o garotinho, a mulher, o Freixo E o Pezão. E o Não, Pezão. o Freixo não, Não, o Pezão e o... Aqui a gente tá bêbado. Estamos bem bêbados. E o Cabral. E o Cabral, é. Cabral. Cara, dos últimos 20 anos... Dos 16... dos últimos 20 anos... 16 anos tem governador corrupto, tá ligado? Sim. Como é que o estado não vai estar na merda? É foda. É foda, cara, é muito triste. E pensar que o caso da Marielle não é uma exceção, né? É um Não. caso que o crime político no Brasil acontece o tempo todo e as pessoas não sabem o que aconteceu. Inclusive, se a gente morrer depois daqui, você já sabe o que aconteceu. Esse foi um que ganhou voz na internet, como tu falou, né? Porque ele Denunciando. se tornou talvez um ícone que fosse o carro-chefe, assim, para vários tipos de manifestações acerca de... Tipo, a Marielle, ela era bissexual, ela era negra, ela Sim. era mulher, ela representava várias vozes que estavam precisando de um... Não dando necessariamente um mártir, né? Não precisaria a Marielle morrer, mas de uma pessoa que representasse essa visão, sabe? Então, acho que foi muito... E eu acho talvez- que assim, se teve um ponto positivo, se a gente consegue pensar num ponto positivo, é a exposição de tudo isso e que nas eleições deste ano, as assessoras delas, né, conseguiram cargos Conseguiram cargos, né? no Conseguiram se eleger. no eletivo federal, sim. assim. Então, se teve um lado positivo, se a morte dela tipo, não foi em vão. A gente vê que as coisas Inclusive, você ampliou o alcance dela, né? ampliou o através alcance dessas dela. pessoas que Então, estavam- mesmo na morte, ela e o Anderson conseguiram ter a voz ouvida. É É verdade. que eu acho que é uma coisa bonita, assim, de a gente conseguir Sim. ver não só o lado negativo da coisa, mas que, pô... ainda há esperança pra esse Brasilzão... E outro caso político, já que estamos falando de política, eu acho importante dizer que em abril, especificamente dia 7, a Vanessa está fumando nesse momento, mas eu tenho certeza que ela vai querer falar que o nosso querido presidente Lula se entregou, foi preso pela Polícia Federal e que Vanessa queria muito estar em Curitiba neste momento. E é bom deixar claro que ele ainda tá lá. E ainda ele lá. tá preso e vai Tá ficar preso. por um bom tempo na minha, porque eu acho que... Gui, tu que é o nosso petista que tá na mesa por enquanto, o que tu tem que falar sobre isso? Cara, o que eu tenho pra falar é que assim como a morte da Marielle foi um assassinato político, a prisão do Lula é uma prisão política, né? Acho que isso tá claro pra todos aqui da mesa, não sei se pra toda a população do Brasil. Acho que não, né? Vide a eleição do senhor Jair Bolsonaro pra presidente. Mas, tipo,
claramente foi uma prisão política, né? Porque a gente tem aí muitos exemplos de outros cidadãos brasileiros que fizeram as mesmas coisas ou até piores, ou sei lá, né? É muito questionável o que ele fez ou o que ele não fez, até porque a gente não tem uma prova concreta. Polêmica! O Lula é um preso político, né? E tipo, essa prisão dele aconteceu em um momento bem crítico, né, pro país. E todo mundo sabe que se o Lula se candidatasse a presidente, fosse o candidato a presidente, talvez o resultado das eleições não fosse esse. Então, né... Cara, mas tu acredita que o Lula... Eu tendo mais a esquerda também, tá? Mas eu não acredito que o Lula não teve seus esquemas. Tudo bem. Tu acredita que o Lula é inocente do que acusam ele? Porque assim, eu não tenho competência acadêmica pra julgar o processo. Eu não li o processo. E mesmo que eu lesse o processo, eu não entenderia. E mesmo que eu fosse advogado, uma coisa eu também não entenderia. Então ignorante, né? Vitor, vamos deixar bem claro. Advogado, se tu lesse, tu não entenderia. Não, eu também. entenderia porque eu acadêmico da área. Eu sou um profissional, Vitor. Ele sendo culpado, ele tem que estar preso. Eu não tô aqui dizendo que ele é culpado. Mas se ele é culpado, como foi entendido, não só pelo Sérgio Moro, mas antes do Sérgio Moro também, depois do Sérgio Moro no TRF. Depois do Sérgio Moro aqui no TRF4, pô, se vocês entendem que ele é culpado, então provavelmente ele é culpado. E aí ele não deveria estar preso. Mas tu não acredita, mas tu não acredita. Mas é muita gente. Uma tendência do Mas aí não é só o Sérgio Moro, seria muita gente que teria que estar envolvida no sistema pra. Mas isso. Eu acho. Eu acho que tem uma pessoa só competente nessa mesa pra resolver isso. Que é a Vanessa. Não. O que eu acho, eu já refleti muito sobre o caso do Lula. Eu acho que o caso do eu não vou falar agora do caso do Triplex, eu vou começar muito antes. Eu acho que para te chegar à presidência do Brasil, tu tem que fazer muitas alianças para te aprovar projetos e para te aprovar até para te chegar na presidência. Eu acho, sinceramente, que o Lula fez muitas alianças perigosas. A gente pode até ter visto o caso do Temer ter sido vice da Dilma. Aí é uma prova concreta que pra gente chegar ao poder, a gente precisa fazer alianças. E aí o que eu acho? Lula fez todas as alianças possíveis, ele fechou realmente os olhos, não colocou em caso pessoas envolvidas. Eu acho que ele sabia de todas as coisas, porém eu acho que culparam ele por algo muito pequeno, enquanto outras pessoas estão envolvidas em casos muito maiores e não foram presas. Acho sim que Lula é culpado, porém eu acho que é um caso, uma prisão política, porque é um caso muito pequeno, tendo em vista todas as outras coisas que a gente conheceu. Lula, pra mim, ele é eu vou falar isso daqui, eu acho que ele é o maior presidente que o Brasil já teve. Ela tá chorando enquanto fala isso, só pra deixar. Acho que ele foi uma lágrima corre do Lula. Ele foi o presidente que uniu tanto o lado socialista quanto o lado, enfim, economista. O lado econômico, as pessoas que... Não é uma coisa dissociada. Não, eu acho que ele conseguiu unir todas as coisas, ele tirou realmente muitas pessoas da pobreza. Ele realmente deu muita oportunidade. Eu, por exemplo, eu nasci em 86. E eu vi... É bela idade, Não, eu não tenho. As pessoas acham que tem algum problema de... Eu tenho 32 anos e eu acho ótimo ter vivido uma parte muito grande do Brasil sem ter internet alguma e ter... meus 16 anos eu comecei a ter acesso à internet, então, tipo, eu consigo ver que, tipo, a gente não tinha as pessoas de classe C não tinham oportunidade alguma, e aí a partir do governo Lula a gente começou a ter oportunidades. Eu tô muito bêbada pra fazer. Eu acho o seguinte, eu vou sendo muito sincero agora, falando como advogado que sou.
Eu acho que a história julgará Lula. Tá, A exatamente. história o quê? Julgará o Lula. E aí eu não quero perder a linha de raciocínio, porém, eu acho sim que as pessoas tiveram mais acesso à economia e ao poder de consumo. E essas pessoas também elas tiveram mais acesso, mas elas não foram ensinadas a pensar. Então, tipo, através da internet foi tipo, tudo a mídia ficou focado o tempo todo no PT, enquanto todo mundo tava roubando, inclusive outros partidos roubaram muito mais. Só que toda a culpa caiu, a corrupção ficou tipo, a personificação da corrupção ficou em cima do PT, enquanto todo mundo roubava. Mas faz sentido ter a personificação enquanto tu tá 16 anos no poder, né? Claro, faz faz sentido, todo né? sentido. Porém, essa pessoa não é a culpa de toda a história que vem sendo feita. Eu acho que a gente devia parar de falar e vou falar de coisa importante. Tá? Porque dia 19 de maio teve o casamento real. Eu acho que é o melhor evento aqui do ano e a gente deveria discutir a monarquia inglesa, porque a monarquia inglesa Mas é que aquela velha vai morrer, né? Caralho! Ela tem 220 anos, cara, e ela tá lá firme e forte. Eu acho que ela morreu faz muito tempo, o pessoal não sabe só. Eu acho que ela fez um pacto com o diabo. Pode ser, não. Ninguém consegue viver tão bem assim e ser rico. Eu tava assistindo uma... Cara, se eu fosse rico eu estaria morto há muito tempo. Eu tava assistindo faz um tempo já, no Twitter, Comer lagosta todo dia. onde a notícia principal dos tabloides ingleses era a Meghan tinha aberto o carro sozinha. Tipo, e aí era uma puta discussão, assim, mas será que ela deveria quebrar esse protocolo? Essa minha. É a guria que casou, tipo, no 19 de maio ocorreu o casamento real entre o príncipe Harry e a atriz americana Meghan Markle. Cara, mas uma coisa que eu queria discutir, por que claro, minha visão brasileira, que a gente caga pra monarquia, mas por que eles prestam tanta atenção assim na monarquia inglesa? Põe circo, Vitor. É alegoria, né? Cara, não faz o menor sentido racional É tu ter um monarca. Porque a ideia do monarca é que ele tem um direito divino. Que é o direito divino de governar, que no caso Deus escolheu aquela família pra ser... Não faz o menor sentido Isso hoje em se dia. reverte em turismo, em fotos Cara, casadas, o último lugar que eu iria seria pra Inglaterra. Tu, né, Vitor? Tu que é... Cara, Mas que eu não- acho que tu ia fuder a Inglaterra. Só por causa da monarquia ou por causa das outras coisas? A monarquia foda. Pô, mas... Pois é, isso que eu penso também, foda-se. São pessoas que nem eu, sabe? São mortais, são... Não. São O sim, príncipe são Harry, idiotas que nem a gente. o príncipe Harry não caga. Eu tenho essa teoria que a monarquia inglesa não caga. E se caga, caga limpo. Entendeu? Não tem essa assim de... Mas falando, o que o Rafa falou tem razão, é o turismo. Isso aí gera muito, uma puta novela mexicana, Sim. só que ao vivo. A gente aqui no Brasil tava discutindo, inclusive Cara, a gente tá gravando um podcast dedicando minutos pra falar sobre o casamento inglês, porque ele tem alguma relevância. Qual é o nome do comercial. herdeiro monarca brasileiro? É o Felipe Ianz de Bragança. de Bragança. É um Bragança. A gente mal sabe, cara E essa cara. PSL lá que foi eleito. Sim, pra tu ver que como quer eu sou instaurar a bonito. volta da monarquia no Que é Brasil. voltar a monarquia. Claro. Exatamente. né? Bom, Aí tu vê. Monarquia é uma coisa muito idiota. Não que a democracia seja muito melhor, mas monarquia é muito idiota. não, a gente vai evoluindo, né? A gente vai Mas, tentando, sempre que a gente aparece soluções melhores, a gente Mas é tenta que na implementar. prática a monarquia não é aplicada lá, né? Tipo, ela é Não, ela é muito mais um coisa conceito representativa do É. que deliberativa. A monarquia inglesa é uma monarquia de confeite, cara. É uma monarquia Mas pra não. gerar renda, uma monarquia Quem pra gerar... governa lá é o primeiro-ministro. Mas não é só pra gerar renda, porque também tem custo. Mas os Inclusive é uma distração para Sim. possíveis esquemas de corrupção dentro do parlamento, porque as pessoas estão Claro, com prestando certeza. atenção num órgão que não Porque os faz nenhum ingleses são sentido. fanáticos por Alguém aqui acompanhar conhece o o nome do tipo, alguém aqui sabe o nome do primeiro-ministro? É a Theresa May. Britânico? A Theresa May. É a Eu mulher sabia, que eu provavelmente vai ser Tony impeachmentada. Blair, eu lembrava. Porque não vai conseguir aprovar Sim. o Brexit. Mas Vai, eu consegui. Não, vai conseguir. Mas Vai dar ser muito uma certo merda. o Brexit. Cara, vai Vamos dar entrar uma no merda. Brexit, vai dar muito certo. Vai ser Mas uma vamos merda. comentar sobre o casamento. Tá. Tá. O que tu achou do... Vanessa, tu como Eu queria falar a... do Brexit. Tu como a única representante do sexo feminino aqui, o que tu acha da objetificação Várias da coisas eu princesa? tenho a falar desse casamento. Primeira coisa,
o príncipe Harry, ele era, tipo assim, ninguém achava que ia dar certo, porque o William era o todo certinho e ele era só que queria bagunça e não queria nada com nada. Só festerê. Só festerê. Aí ele se casa com uma mulher que é uma atriz, não é nenhuma mulher da realeza, ele se casou com uma atriz, uma mulher que é mais velha que ele. É mais velha? 4 anos mais velha que ele. Uma Copa do Mundo. Né, eu acho que ele deve ter uns 33 e ela tem 37 anos. Ela é uns 4, 5 anos mais velha que ele. Eu achei legal, eu acho que em 2018 a gente teve vários casos de mulheres mais velhas namorando homens mais novos. A gente tem esse casamento. Suzana Vieira. Com quem? Não sei, mas ela deve ter casado com alguém. Vamos voltar aqui de novo, uma coisa séria. Várias mulheres mais velhas namorando. Eu queria abrir a pauta aqui pra mesa. Vamos lá. Mulheres namorando homens mais novos. O que a mesa tem a achar disso? Eu sou mega a favor de todo tipo de relacionamento, eu não tenho problema nenhum. A Renata é mais nova ou mais velha? A Renata é mais velha do que eu. Mas Olha isso, aí, ó. mas isso daí é mais um preconceito velado de... Tipo, é mais um machismo velado, assim, né? Porque normalmente, tipo, se tem como correto, entre aspas, na sociedade, o homem como ser padrão. o mais velho, como padrão, o homem ser o mais velho. Só que nada a ver, né? E vamos deixar para nossos leitores aqui que a Vanessa é mais velha que o Rafa. E eles estão num relacionamento. E como é que é pra vocês? Vocês passam... Não, eu digo Não, já não, porque é pra ti, Vanessa. Eu digo... Eu pro Rafa. Eu digo... Eu abri essa pauta justamente por causa disso. Porque 2018 foi um ano que a gente viu o casamento real, a gente viu Tata Werneck namorando com o Rafael Witt, ela é 13 anos mais velha que ele, eu acho. A gente viu Fátima Bernardes, 25 anos mais velha que o namorado, Túlio Gadelha. Minha idade, eu 25 né? anos. 25 anos de diferença. Um Gustavo mais velho. Então a gente pode criar o Gustavo como medida, né? A gente tinha muita pauta de tipo... Suzana Vieira namorando jovenzinhos como se fosse a mulher mais velha. Mas nunca a gente teve uma pauta real de tipo mulheres mais velhas namorando com homens mais novos e tendo uma coisa tranquila em relação àquilo. Eu, por exemplo, eu namoro com o Rafa, que tá aqui na mesa. Eu sou 8 anos mais velha que ele. E o nosso relacionamento é super tranquilo. A gente tem nível de maturidades iguais, ou tipo, a gente não se questiona. O Rafa não sai pra andar de skate assim de manhã lá no a gente não fica tipo, meu Deus, estou namorando uma pessoa jovem. E aí, feia. Eu cuidazinho. Então, tipo, a gente saiu muito da piada, tipo, que nem a gente acabou de falar aqui, tipo, Suzana Vieira namorando uma pessoa mais velha, mais nova, mas, tipo, a gente abriu pauta pra um casamento real, Tata Werneck, a Fátima Bernardes, que são mulheres que, tipo, estão aí na mídia e que namoram homens mais velhos e têm relacionamentos tranquilos em relação àquilo. E a gente conseguiu falar sobre isso. Na minha percepção, quando eu comecei a namorar com o Rafa foi bem difícil, porque eu estava muito apaixonada por ele, porém eu tinha todos os medos possíveis. Porque, tipo, tu tá namorando uma pessoa mais nova. Primeiro, ou as pessoas vão falar que tu é uma pessoa que tá querendo se aproveitar de uma pessoa mais nova porque ela não tem experiência para aquilo, ou a outra pessoa não vai suprir tuas expectativas porque tu tem muito mais maturidade que ela, ou porque a outra pessoa não vai ficar contigo porque mulheres precisam ficar com homens mais velhos e homens precisam ficar com mulheres mais jovens. E isso, voltando um pouco pra família real, é importante porque a família real, querendo ou não, ela norteia o tipo de comportamento da sociedade inglesa. Não a britânica, né? Então, no momento até que o cara começa a namorar uma mulher que é negra, né, é um quebra de paradigma, né? É um negócio um pouco diferente. Ela tem filho, não tem? Não, ela tá tendo agora, ela teve... Ela não foi casada? Ela tá grávida agora. Ela não tá grávida. Não, acho que ela foi casada, eu acho. Ela já foi casada, ela é divorciada, então, mais velha, divorciada. Isso quebra certos padrões assim, de comportamento da sociedade britânica. E a sociedade colonizou meio mundo, também isso reflete nas outras pessoas. Então, querendo ou não, agora voltando à discussão que o Victor tinha trazido, a sociedade britânica tem a realeza britânica tem uma certa importância de padrão de comportamento. E se eles normalizam isso, é importante que as pessoas também vão começar a normalizar.
Né? Apesar de eu achar a monarquia um lixo, a monarquia boa é a francesa e a russa que estão mortas. Mas Não é um sistema, é um referencial. É um referencial, exato. Mas eu falando, por exemplo, aqui numa mesa que eu tô sozinha com outros 5 homens, eu fico pensando... São 4 homens. Tá bêbado já. Em dobro aqui. Mas tipo assim... Não são dois Gustavos. Todo mundo aqui poderia tranquilamente ficar com uma pessoa mais jovem e tipo, tudo bem, né? Eu ficar com uma menina de 20, 21 anos e tipo, é muito julgado quando é invertido, mas é julgado por quê? Ninguém se questiona por que é julgado, simplesmente porque não pode. Então, 2018 foi um ano da gente ver. Porque existe também muito essa ideia do macho provedor. Né? E o homem vai prover pra mocinha, pra ela crescer, né? Então eu acredito assim muito no relacionamento de todas as formas possíveis, né? Com exceção das que são ilegais, né, gente? Vamos deixar muito claro, né? Eu acho que dentro do limite legal da coisa, né? Eu acho que é importante a gente fazer isso. E relacionamentos muito importantes também na nossa sociedade é o Bruno Mars. Né, que teve muita importância no final da Copa. Quem? O Bruno Mars. Bruno Mars. Que é a Bruna e Bruna Marquezine. É o Bruno Mars. É o Bruno Mars. Eu fiquei pensando, é Bruno Mars? É o Bruno Mars. Sim, porque esse ano a gente teve Copa do Mundo, né? E daí em julho... Apesar de não parecer, porque a gente não ganhou. A gente não ganhou, mas o Brasil pra mim sempre será hexa. Tá no meu coração. Em julho a gente... Quartas de final. Exato, em julho a gente teve o final da Copa. Que aconteceu onde é que mesmo? Na Rússia. Foi na Rússia, país maravilhoso, tranquilo, nossa democracia linda da Europa. De partido único. O que teve nessa Copa? Pra mim ficou muito gravado, além do futebol, mas Cossielo. Cossielo, o youtuber. A treta do Cossielo. O que aconteceu com o Cossielo? O Cossielo é um youtuber super conhecido. E ele foi, enfim, várias empresas pagaram pra ele cobrir a Copa do Mundo lá na Rússia. E aí, quando ele estava lá, ele viu um jogador da França, Mbappé. Eu não sei, é um bop tipo do Hanson, mas ele ganhou o melhor jogador, acho que, sei lá. Revelação jovem, né? Mas esse jogador, por exemplo, ele corria muito e aí ele comparou a um arrastão, tipo, se ele tivesse... Como esse jogador corria muito, esse jogador... Mas ele falou esse assim, ele é negro, Porque ele é negro, né? Ele tweetou assim, imagina o Mbappé fazendo um arrastão, algo assim, tipo, nesse sentido. E daí desencadeou toda a polêmica. Super de mau gosto essa piada, eu lembro. Super de mau gosto. E ele ainda tentou resistir um pouco, argumentar, né? Tipo assim, falar que, não, mas não é, não sei o que lá. Mas tipo assim, aí tu percebe que as pessoas elas não têm essa consciência, entendeu? Porque tipo assim, se tu projeta um mundo ideal, óbvio que tu entende que aquilo dali, que ele não quis ser racista. Só que a gente não vive num mundo ideal e é importante a gente ter consciência de que a gente vive numa sociedade racista. Então, a partir do momento que tu faz uma piada com um negro e tu associa um negro a um arrastão, tu tem que saber que tu está sendo racista. Tu implica que o negro faz arrastão. Exatamente. E o negro corre. E é uma consciência histórica que tu tem que ter. Porque se tu falar, porque se fosse branco, a piada seria diferente. E seria diferente. Seria, com certeza. Seria diferente. Imagina esse branco aí nas Olimpíadas. A gente sonha em uma sociedade igualitária, a gente sonha. Só que a gente precisa reconhecer que a gente não vive numa sociedade igualitária. E quando a gente não vive numa nossos pensamentos. Exato. A gente teve em seguida o Jacaré Banguela no mesmo mês, eu acredito. E ele fez uma piada no final da Copa. Sim. O Will Smith foi com o filho dele, Jaden Smith. E aí o filho dele tava, enfim, com uma roupa mais tipo rapper, E aí ele disse que claramente, eu não lembro exatamente a frase que ele falou. Ele falou que ele parecia um flanelinha. Exatamente. Ontem à noite eu vi Então, tipo, a gente também associar negros com roupas esponjadas com flanelinhas. Que sejamos sinceros, a sociedade brasileira, o negro que tá vestido com, sei lá, com cabelinho ele tá pintado de clareado, assim, é o cara que tá sendo, que mora na favela, que mora num bairro pobre, que é a realidade do Brasil. Né? Também não pode... outro pensamento racista. E as pessoas vêm em cima dizendo que, tipo, tá tudo chato, não pode falar nada, não.
mas assim, a gente não para pra pensar por que esses comentários são racistas. E aí, toda vez que uma pessoa aponta, ou a internet aponta pra isso, acaba, não, é mimimi, mas a gente tá questionando sobre ser mimimi ou não, as pessoas estão ficando incomodadas com isso ou não. Um exemplo desses é o Danilo Gentili, né? Que ele acha que tudo, tipo, que o humor justifica tudo. Tu pode fazer piada com negro, com mulher, com homossexual, com tudo. E, tipo, tudo isso em prol do humor. Foda-se, tipo, tu tem uma licença poética pra fazer piada preconceituosa. Numa sociedade ideal... Não sabe, mas velho, numa sociedade... um argumento pra fazer piada exclusivamente com eu vou defender. Ele não consegue... Inclusive, é muito estranho, porque o humor, geralmente... tem um resultado muito melhor quando tu faz piada com um tipo de pessoa que geralmente é inatingível. Ele procura justamente as pessoas que são as mais vulneráveis. Mas eu vou defender o Danilo Gentili num ponto. Eu detesto, eu não gosto dele, eu não acho um cara. Mas eu defendo num ponto assim, numa sociedade ideal, onde as pessoas estão num padrão. Velho, esse tipo de piada seria muito ok. Mas é o que eu falei. Todo mundo sonha com uma sociedade igualitária, mas a gente não vive numa sociedade. Mas no momento que tu é um cara branco, rico, milionário, e tu faz piada com um maluco porque ele é preto, porque ele se veste, teoricamente, na tua visão, como um flanelinha, que é uma pessoa que tá à margem da sociedade muitas vezes, isso pega mal pra ti. E as pessoas que estão naquela situação, elas se sentem mal. Então é engraçado pra um grupo social que está incluído. Isso que é o problema. Olha quantas pessoas estão sendo excluídas. Eu não acho problema nenhum de fazer piada com pessoa com síndrome de Down, com pessoa... Porque, assim, eu sei que eu não sou um cara preconceituoso, eu vou te tratar, tu sendo preto, tu sendo indígena, da mesma forma como eu trato um cara que é branco, que mora num bairro de classe média alta. Mas a sociedade não é assim. Sim, a construção histórica de exato, tudo. Esse é o problema. Sabe? A gente não trata essas pessoas, não interessa como a gente trata essa pessoa em particular. Ele é negro, mas é meu amigo, não tem problema nenhum com negro, porque é amigos. Não existe isso, porque não importa o que tu faça, é como se a gente não significa nada pro contexto. A gente tratar melhor ou pior, não quer dizer nada. As pessoas continuam sem emprego, essas pessoas continuam vivendo... Existe todo um contexto que... E por ser quem elas são. Então, o Danilo Gentili, pra fazer esse tipo de piada, a cabeça dele, a sociedade é uma utopia, em que esse tipo de coisa não acontece, que as pessoas não estão sendo feridas por causa disso. E o problema elas estão se vitimizando. Sim. E o problema disso, ainda mais agora, pra gravar tudo isso, é que o nosso presidente ainda vai legitimizar todas essas coisas, né? Sim. Esse comportamento todo é dos eleitores que elegeram ele. Mimimi, uma das palavras e a gente não acaba se aprofundando numa pauta que, tipo, da onde que começou isso, sabe? Da onde que começou os negros reclamando por cotas, por exemplo, as pessoas discutindo cotas. Da onde que o negro não teve oportunidade de vir? A gente não tá pensando nisso, a gente só tá pensando, tipo, tem X vagas e tem que ser ocupada 30% por negros, mas por quê? Não, ninguém se questiona por quê. A análise é muito simplória, é muito superficial. Tu nasceu no século XX e pra ti o mundo começou ali, tá ligado? Tipo, a história não tem um botão de reset onde tu pode voltar atrás e dizer tá todo mundo igual. Façam de novo. Não tá. A gente sabe que no Brasil a população negra é excluída, foi excluída historicamente de acessar educação, de ser humano, cara. Tem direitos básicos que a gente, como branco, sempre teve a nossa vida inteira. E eles não tiveram. E se tu coloca a história do Brasil assim numa linha do tempo, cara, a gente aboliu a escravidão ontem. 130 anos atrás. A gente simplesmente chegou e disse para as pessoas, olha, vocês estão livres, mas agora se virem. Agora como atrás. A gente já tem casa, a gente já tem e sejamos francos nessa mesa, quantos negros de verdade a gente tem aqui? Ninguém. A gente tá vamos deixar bem claro. Nossa opinião é fecal. Tem pessoas nessa mesa que tem mais 5 num outro cômodo da casa e nem... Todo mundo aqui tem ensino superior tá terminando. Qual é a população do Brasil que tem ensino superior? 15%. Se a gente pegar de forma aleatória, é menos de 0. Quase, a gente só aqui nós 5 chega a 1%. Das pessoas que estão 100%, mas se a gente pega de forma aleatória não dá nem 1%. Então a gente não é uma amostra representativa do que realmente é a população brasileira. E aí chega esses babaca aí que tem 7 milhões de seguidores, 20 milhões que ganham dinheiro com comunicação pra fazer piada com o pessoal que tá marginalizado, velho. Entendeu? Em vez de incluir essa gente,
pra eles se sentirem representados, e não, pô, esse cara tá comigo. Esse cara chegou lá, ele era pobre, mas eu também posso. Mas não, ele vai lá fazer piada porque tu é preto. Entendeu? Tem uma coisa legal, tem uma coisa legal lá no trabalho, porque, tipo, eu espero que meu colega no trabalho não escute esse podcast se ele for pro ar, mas tem um colega no trabalho que ele é muito pobre, a família dele foi muito pobre, hoje em dia ele não é tão pobre, porque ele estuda, está se formando, mas a família dele se beneficiou de Bolsa Família, a mãe dele é empregada doméstica, ele é negro, e ele é eleitor de Bolsonaro. Só que, tipo assim, ele vê todos os vídeos possíveis. Ele passa o dia inteiro olhando vídeo de Olavo de Carvalho. Não do Moro. Meu Deus do céu. Ele é realmente aquele então, cara e ele que acha é bitolado dentro disso. E ele acha que os negros, tipo, são vítimas. E ele é negro. E a gente fica, tipo, nós dois trabalhamos juntos e a gente fica tentando o tempo todo convencer ele, tipo, tentar provar o contrário. Só que qual foi a minha tática a partir de agora? Eu fico mandando coisas de vídeos, nós somos muito amigos ainda, a gente não brigou nem nada, por mais que ele saiba que eu sou uma pessoa de esquerda e ele é uma pessoa de direita, a gente consegue manter diálogo, inclusive a gente já discutiu várias vezes sobre nossos pontos de vista no trabalho, sem brigas. Porém, a minha tática agora é ficar mandando links pra ele de clipes do Bacuxo do Blues e do Kendrick Lamar, de tipo, negros super empoderados, mostrando pra sociedade, tipo, como eles perderam essa referência e oportunidades para tentar que ele se identifique com aquilo e que ele enxergue que ele participa de uma minoria que recebe Bolsa Família, que é negro, que faz faculdade com FIES, porque se não tivesse todas essas coisas, ele não participaria desse pedaço da sociedade. Então eu estou tentando mostrar para uma pessoa que, tipo, não é vitimismo. Ele se sente contemplado pelo... Mas eu vou falar de uma experiência que não é nem minha, que eu vi no Twitter, de um cara que ele é negro e que ele pensava antes, assim, que ele tinha essa ideia, bandido bom é bandido morto. E ele morava na favela. E aí que ele pensava na ideia dele? Que o bandido era o cara que tava com a arma. Só que a sociedade vê ele como favelado, preto como bandido, independentemente se tem arma ou não. Então, independentemente desse teu colega, ele tá estudando, ele tá trabalhando, não, é muito mais fácil uma senhorinha de 70 anos vê-lo como bandido do que eu. Né? Nós estamos no mesmo ônibus, com a mesma roupa, mas ele, como negro, ele vai ter uma propensão maior de ser visto como o bandido, o cara que tem mais chance de me assaltar, né? A ameaça. Sim. Então, muitas vezes a pessoa, não é nem porque ela não quer, porque ela seja ruim, porque ela não se vê de fato como o diferente, como aquilo que é o pária da sociedade. Mas a sociedade o vê. E não é dizer assim, o negro não pode ter uma opinião diferente da minha. O negro não pode ser de direita. Não é isso. Mas o negro precisa entender que para a maioria da sociedade, ele é, de fato, o problema. E as pessoas muitas vezes não veem isso. Eles veem, o cara é o bandido lá, é o mendigo. Mas qual é a diferença do mendigo pra mim? Para os olhos da sociedade? Sim. Nenhuma, muitas vezes. Eu não conheci o Rio de Janeiro. E no mês passado, mês de novembro, eu fiquei 2 dias lá. Eu não fui visitar clientes. E eu fiquei, aquela pessoa que mora no Brasil e vai conhecer o Rio de Janeiro. E aí eu fiquei olhando assim as favelas. Eu fiquei, nossa, é muito foda. E eu fiquei o tempo todo passando de Uber e olhando aquelas favelas, gigantescas. Uhum. E aí eu comecei a analisar, em todos os lugares que eu fui, as pessoas que me atendiam, por exemplo, em praça de alimentação, 100%, eu não tô falando aqui 99%, 100% das pessoas que me atendiam na praça de alimentação ou em cargos de limpeza eram negros. Aqui em Porto Alegre a gente ainda vê muitas pessoas brancas atendendo na praça de alimentação. Até porque tem muito menos negros em Porto Alegre, no sul do Brasil, né? Então, em praça de alimentação ou em cargos de limpeza, aqui em Porto Alegre a gente ainda vê pessoas brancas. Mas lá é 100% negros. E aí aquela quantidade de favelas e
né? Eu fiquei olhando assim, eu sinceramente eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste porque no Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Eu sinceramente moraria lá tranquilamente. Eu achei linda a cidade. A natureza, aqueles morros, o mar, tudo é muito lindo no Rio de Janeiro. Porém, uma coisa que me incomodaria muito no Rio de Janeiro é estar vivendo lá numa classe muito privilegiada, porque eu sou branca, tenho ensino superior completo, trabalho em agência de comunicação. Trabalha no ar-condicionado, né? Trabalho em agência de comunicação com um cargo super bom. Aí eu vou morar no Rio de Janeiro e eu vejo toda essa diferença. E, sinceramente, eu não ficaria bem emocionalmente por ver isso, sabe? As pessoas lá não têm oportunidades. E a gente vê que o Rio de Janeiro foi a cidade que mais votou para Eduardo Bolsonaro ser um deputado, o Jair Bolsonaro ser presidente. Então, gente, as próprias pessoas que convivem com isso não conseguem enxergar e é foda. É muito foda. Muito foda. Eu acho que o ponto mais importante, assim, voltando à família Bolsonaro, que na minha opinião que elegeu o Bolsonaro, o fato dele ter levado uma facada no dia 6 de setembro. Eu acho que o brasileiro, gostando de um mártir como uma boa sociedade católica, essa facada do Bolsonaro aí foi o suficiente pra eleger. Eu tava vendo uma entrevista do Ciro que ele diz exatamente a mesma coisa. Que no momento que ele tinha esperança, no momento que as pessoas vissem o Bolsonaro em debate, as pessoas fossem conscientizar que o Bolsonaro é ignorante. No momento que ele levou uma facada e ele ficou longe dos debates, aquilo ali foi o momento que ele ganhou. Ele usou a facada como pretexto pra fugir dos debates, né? Não. Pra fugir, meu. Não, ele... Primeira hora, Não, ele levou uma bolsa de... Não, Vitor, ele levou uma facada. Meu, para. Ele levou uma facada. Não, cara, numa semana tomou a facada. Já foram suas eleições. Vamos assumir a facada como legítima. Sim, mas não tô negando a facada. Mas não foi uma desculpa, não foi uma desculpa. Utilizando a facada como um escarcel, o teatro que ele usou da facada pra fugir dos debates. Ele com certeza usou isso em benefício dele pra se livrar de várias coisas, assim. Não deslegitimando qualquer coisa que ele não queria que ele fazia. Eu tomei uma facada, eu tô com a bolsa de cocô. Foi uma estratégia que impediu ele de passar muita vergonha na frente dos outros candidatos. Isso é óbvio, porque ele não conseguiria confrontar. Ele não consegue se O cara não tem o mínimo de inteligência pra ser presidente. O Lula não tem ensino fundamental, mas ele tinha uma inteligência mínima pra conseguir presidir. O Bolsonaro não tem estratégias, planos. Ele não tem. Existe uma diferença. O Bolsonaro ele não consegue. Se tu perguntar qualquer coisa pro Bolsonaro, ele vai dizer quem vai responder isso é o meu ministro, porque ele não tem um mínimo de conhecimento relacionado à área. O cara vai governar a 7ª, 8ª maior economia do mundo e o cara não sabe o que é macroeconomia, o cara não sabe o que é. E ele vai delegar tudo na mão de um neoliberal que estudou em Washington, como é que é o nome da bosta daquela cidade? Em Boston, porque pregam um modelo neoclássico que no papel aceita tudo, mas que na realidade não é assim que funciona. E todo mundo sabe disso. Só que o cara vai lá e vai aplicar e o Brasil vai pra merda, assim que não foi a Argentina e tá indo à França. Só que os caras lá estão protestando, aqui o brasileiro é pato, não vai protestar. Não, e outra coisa, ele conseguiu fazer com que as pessoas tivessem informação. As pessoas pensassem, não, a informação não vem através dos meios de comunicação, a informação vem através de WhatsApp. Então, manchetes tipo manchete tipo mamadeira de piroca, totalmente aceitável. Ele deslegitimou os meios de comunicação tradicionais e trouxe o meio de comunicação que ele, não é que ele criou, mas que ele mesmo legitimou, que é o WhatsApp, que é o Facebook, e trouxe para as pessoas que conseguiu acessar. A palavra fake news, todo mundo da mídia, que todo mundo confia, ele trouxe aquilo lá como se fosse fake news e como se a mensagem de WhatsApp fosse mensagens reais. É que ele legitimou porque era um comportamento reproduzido por pessoas que tu confia, sabe? É no teu grupo da família que tu tá recebendo a eu vou dizer uma coisa. Sabe? Eu prefiro. Eu vou duvidar do meu pai que eu tô recebendo, eu não vou. E tu não sabe.
qual foi a trajetória daquela mensagem pra chegar ali, sabe? Pra mim, quem produziu aquilo? Foi a ideia mais inteligente da campanha. Mas não é dele, cara. Não, da campanha do Bolsonaro. Não do é Bolsonaro, dele, da cara. campanha do Bolsonaro. Uma das ideias mais inteligentes foi apostar na falta de verificação das informações do WhatsApp. Pra mim, isso foi genial. Que as pessoas Porque não as pessoas não verificam. Se o meu pai me manda essa mensagem, eu tendo a acreditar mais nela. Então, eu não sei se... Eu confesso que eu não sei se foi isso de propósito. Se teve uma gente por trás, assim... Cara, no momento que tu tem 1 milhão de bots, é de propósito. Sabe? É de propósito. Não, mas eu não sei se foi da campanha dele, entendeu? Talvez gente em volta dele que fizesse isso. Cara, eu não sei se foi a ninguém campanha programa dele. 1 milhão de bots se tu não tá recebendo em troca. A gente sabe que isso aí é possível que a gente nunca saiba o que foi exatamente, sabe? Mas é muito parecido com a eleição do Trump, sabe? O Trump, a gente ficou sabendo um pouco depois, assim, que o Trump usava o algoritmo pra filtrar o tipo de divulgação que ele fazia da campanha dele nos estados. E como nos Estados Unidos as eleições não são obrigatórias, em locais que ele sabia que ele não tinha chance de ganhar, ele simplesmente deslegitimizava o discurso da Hillary para as pessoas não saírem de casa e votarem em outros lugares. O discurso da grande mídia. Totalmente, também, né? sabe? Ele cria esse modelo de paranoia, assim, que ele vai soltando informações. O Bolsonaro é a mesma estratégia do Trump adaptada pro jeito brasileiro. A Cambridge Academia lá, né? Que era responsável, mas é tu soltar informações e tu nem sabe se aquelas são reais ou não, tu vai ver como repercutir e tu pode dizer que foi só uma brincadeira ou que tu não foi interpretado corretamente. E assim que não foi tu, que foi um assessor. Conseguir fazer o que tu Até gostaria. hoje ele continua fazendo isso. Qual é a estratégia do Bolsonaro? Ele anuncia um ministro, alguma lei, alguma coisa assim que desagrada a população na grande mídia. Se a população aceitar aquilo ali, ele diz, ok, fui eu. Se a população não aceitar, ele diz, não fui eu. O que eu realmente estou dizendo está no meu Twitter, confira no meu Twitter. Não confira o Jornal Nacional. O Jornal Nacional mente. Confiram o que eu estou dizendo através do E a meu mídia Twitter. não está sabendo lidar. A mídia tradicional não está sabendo lidar com Twitter, com Facebook, com essas novas estratégias de comunicação política. E eu vou dar mais um ponto pra equipe do Bolsonaro, não pra ele, porque eu acho que ele é um babaca e não entende porra nenhuma o que tá acontecendo. Mas tem muita gente esperta nesse ramo, tá com ele. E o que? Ele solta uma... Talvez seja um assessor, alguém que de fato um jornalista tenha como dizer, não, esse cara tá com a informação certa. Mas ele lança só uma ideia. Ele lança uma ideia e vê a repercussão. Aí a repercussão é positiva ou negativa, ele lança. Talvez isso seja uma enquete. Foi o que ele fez, vou excluir o Ministério do Meio Ambiente. Aí todo mundo ficou, vai excluir o Ministério do Meio Ambiente, não sei o que, vai ser uma merda. Aí ele vai dizer, não, eu nunca disse que eu ia excluir o Ministério. Quem disse isso foi a mídia tradicional. Eu não vou excluir, mas inclusive tem aqui o novo cara Ele joga uma coisa e aí a notificação oficial dele é outra coisa. Ele espera o resultado pra ver qual se vai ser positivo ou negativo. Ele tem um termômetro da sociedade. Nós temos um presidente de enquete de Twitter. Né? Eu acho Cara, e hoje em dia, pra tu saber essas coisas pelo Facebook, é a coisa mais fácil do mundo. Hoje em dia a gente tem tecnologia, a gente tem empresas especialistas nessas coisas, então não é difícil pra esses caras fazerem esse tipo de estratégia. É a coisa mais fácil do mundo. Tu paga 2, 3 mil, os caras fazem um trabalho desses pra ti e pronto, tu sabe o que tu pode fazer e o que tu não pode fazer. O que me deixa mais triste é que a gente, quanto jovens, a gente pesquisa e tenta ter um olhar sobre isso. Mas pessoas mais velhas, de 50 anos mais, simplesmente a mídia delas é a TV ou qualquer a mídia de amigos compartilhando coisas no Facebook ou no Será WhatsApp. que ainda é? Será que ainda é? Tu não acha que, sei lá, a mensagem que veio pelo teu neto não tem a mesma credibilidade da mensagem do William Bonner? Eu digo, eu acredito nisso, mas, mas, por exemplo, a minha família é extremamente do interior do Rio Grande do Sul. É 600 quilômetros daqui. É muito longe. Quando a gente chega na minha cidade, que é Santiago, aqui no Rio Grande do Sul, a cidade é toda limpinha, toda arrumada. As pessoas... É outra vida. Quando chega lá é outro mundo. Tipo, o comércio, tudo direitinho, bonitinho. As pessoas lá são 90% Bolsonaro. Porque elas são extremamente conservadoras. A economia lá funciona dentro da cidade de um jeito ok. A cidade é limpa. Não tem mendigo na cidade, não tem violência na cidade.
Então eu fico pensando assim, ó, a gente mora na capital, vivendo com a explosão de todas essas informações. Mas quem manda em eleições são esse tipo de cidade. É o tipo de comportamento que essas pessoas vivem lá. E tu vê assim, ó, quando eu Tem vejo... que acabar com o interior, então. Cara, um bom exemplo, eu acho que um bom exemplo disso é o caso agora do João de Deus que deu. Que a gente pega a cidade de Abadiana, a gente pega os cidadãos de Abadiana, a maioria defende o cara. Mesmo o cara sendo um estuprador, mesmo o cara sendo um baita de um escroto. Mas ele é de Deus, Vitor! Deus. Mas o cara faz a cidade rodar. O cara faz a economia da Quem foi cidade visitar rodar. João de Deus? O cara tem um Eu vi poder... algumas celebridades, Xuxa, A Oprah? Só a Oprah. A o Oprah traz o Bill mundo Clinton. inteiro. Traz o mundo inteiro com eles. E o cara manda mais do que o prefeito, manda mais do que o governador, manda mais do que os vereadores de Por lá. que são 300 estupros, né, gente? A Ah, sociedade... gente, cara. eu fiquei revoltada com esse assunto. Porque Sério, tem gente fiquei que muito vai revoltada. defender ele por causa que o cara traz benefícios pra cidade maiores do que qualquer outra pessoa pode Foda-se essas- trazer. foda-se O cara traz gente do Todo mundo exterior. vai fazer vista grossa pra isso. Exatamente, tá entendendo? porque o interesse é que ele continue. Porque se o cara for preso, morre aquela cidade. São 20, 30 mil pessoas que não vão ter o que fazer no dia seguinte. Porque todo mundo vivia em volta dele. Então todo mundo vai fazer vista grossa pra ele e as coisas vão continuar. E as mulheres que foram exploradas, que foram estupradas. Mulheres etc. menores de idade também. Tinha meninas que iam acompanhadas Ectoplasma na pelas boca. mães e avós que ele abusava. Tipo, é uma coisa absurda. Mais de 200 mulheres e ele fez uma palestra lá, nesse lugar que ele trabalhava, e ele falando que era inocente, as pessoas chorando em volta mesmo depois de 200 pessoas, não foi uma pessoa que falou, 200 mulheres falando sobre os abusos que sentiram por ele, e aí as pessoas acreditando nisso, é sério, é revoltante. É porque tem muito essa questão, do machismo, né? Tipo, a questão do abuso sexual é uma questão muito minimizada na sociedade. Porque muitas vezes é uma coisa normal, né? Passar a mão numa guriazinha é normal, né? É uma coisa que acontece, um cara Não, mais velho. todo mundo tem uma noção de tipo, entende, sabe? Tava provocando. Ninguém passa a mão em uma pessoa mais jovem, menor de idade, porque, tipo, é pedófilo, porque queria se aproveitar. É tipo, a pessoa parecia que tava se aproveitando daquela situação, ela tinha uma erotização em volta daquilo. Sempre culpa do Nunca bicho. tava ninguém, brincando e alguém foi lá e passou a mão. Não, existia uma erotização que a pessoa te provocou quanto homem a fazer aquilo. Mas é engraçado que eu acredito que tenha e eu vejo muito que tenha. Mas a gente não tem isso tanto quanto mulheres. Eu vejo, talvez, do João de Deus para o parâmetro que eu vou fazer agora, eu falo direto pro Rafa, que sinceramente a pauta que eu vou entrar agora, ela é bem... Eu acho que eu nunca vi. Né? A pauta que eu vou entrar agora, eu acho que eu não vi meninas discutindo com vocês, mas eu vou entrar agora porque eu entrei com o Rafa. Boa. Por exemplo, se eu, mulher, vou entrar em algum site de sexo, Pornografia. por exemplo, Xvideos e Pornhub, eu vou entrar e, sinceramente, eu fico muito puta da cara, porque eu sou uma mulher entrando. O que eu vejo nessas duas plataformas? Eu vejo no Xvideos transando com a minha mãe, transando com a minha meia-irmã, transando com a minha irmã, transando... Incesto, loucura, ela incesto pura. É doentio que isso seja o destaque dessas plataformas. E a partir do momento que a gente vê que isso é destaque dessas plataformas nessa região, porque o comportamento de homens, idade, tudo que tu busca é aquilo ali, então ele acha que é aquilo ali que tu quer consumir, é doentio. Então toda vez que quanto mulher, vou acessar esses vídeos, sendo que eu não me identifico com nada sobre aquilo, e a sociedade, quando tem alguns tipos de João de Deus, acha que aquilo ali é ok, eu não consigo, sinceramente.
em quesitos conservadores sobre ter família, eu não consigo ver em que ponto a sociedade está pesquisando sobre sexo, e que ponto de a gente está falando sobre sexo, e que ponto está no subconsciente das pessoas. Não, tá, a gente entrou numa discussão interessante que é as temáticas da indústria pornô. E aí também deixa eu só iniciar o raciocínio, que daí tu completa, por gentileza. A indústria pornô, ela é basicamente produzida para homens. Isso é padrão, assim, não tem, acho que nós não temos dúvida disso, né? Então a indústria pornô, ela vai um pouco além do fetiche e ele vai pro proibido. Né? Daí vai... Deep Web da... Sim, ela vai... Nessas plataformas a gente tem a Deep Web, tipo, o que realmente homens de idade tal a tal estão pesquisando. Eu tenho uma impressão que é o que homens não podem fazer em questão de sexo vai pro pornô. Eu acho que é isso. Tu tem pornô de estupro, tu tem pornô de transando com... Claro, tu tem pornô transando com a namorada, tipo, no quarto, e aí é o cara que publicou um revenge porn. Mas a gente tá falando de destaques. Mas vamos falar das coisas que causam polêmica. Podcast é polêmica, né? Não causas polêmicas. A gente tá falando sobre o destaques do Xvideos e Pornhub. Destaques, que a maioria das pessoas dessa faixa etária, homens, estão pesquisando. Eu acho que é um ponto interessante também a gente começar a dizer que o pornô, dessa forma, é consumido loucamente, é por o adolescente, é o pré-adolescente, é o gurizinho que tá começando a bater punheta. Tá descobrindo. Então muitas vezes tem essas coisas bizarras que... Até o próprio complexo de Édipo. Sim, tem umas coisas bizarras que tem a ver disso. Mas tem muita questão do machismo que tá na nossa sociedade, e também tá a questão do poder do homem sobre a mulher. Então eu acho que tem essa questão que é muito válida a gente discutir. Mas tem a questão da educação sexual também, né? Que entra muito nisso, eu acho. Porque é um assunto que tá bastante em evidência agora, e a gente vê que é muito importante, né? Quando acontecem essas coisas, a gente percebe a importância da educação sexual. Né? E, é uma coisa que a gente não vê tanto na escola, a gente vê minimamente na escola. E se é discutido, nossa, não podemos falar de sexo com crianças. Sim, exatamente. E, eu acho que é uma coisa que tu pode trabalhar, né? Com as crianças, não é? tu não vai sair falando. Não, e uma coisa que me incomoda muito nas crianças é... Quando tu tem 8, 9 anos e alguém fala, olha lá aquela gostosa na TV, ou olha essa revista, ou a masturbação já é incentivada desde os 7, 8 anos para homens, quando que mulheres vão ser incentivadas quanto isso? Aí homens são incentivados há 7, 8 anos a ver revistas pornográficas, a gente vai falar agora sobre pessoas nascidas nos anos 90, revistas pornográficas, aí a gente vai estar falando sobre a TV, e aí quando que essas mulheres são incentivadas a isso? Exatamente. Aí a gente tem uma distorção do que é sexo tanto para homens quanto que é para mulheres, entendeu? Mas eu acho que o assunto é muito pesado, e eu queria só deixar uma mensagem para o fim de ano. Eu acho que é importante que hoje é um novo dia De um novo tempo que começou. E a gente todos os nossos sonhos serão verdades. E o futuro já começou. E eu só queria deixar... Nós estamos na casa do Brenner, que nos proporcionou. Eu queria só que ele deixasse uma mensagem de fim de ano pro Botecando, que ele desse um oi, porque ele tá aqui o tempo todo e não falou nada pra gente. Eu estava só de anfitrião, né? Então que todos aproveitem a estadia e dê tudo certo. Tivemos Botecando em 2019. Na casa do Brenner, sério, essa mesa é a cara do Botecando. Nossa, aqui, Brenner, libera mais esse espaço para o Botecando. Vai virar o estúdio da galera. Vamos botar umas caixas de ovo aqui pra Brenner, por favor, fala aos pais pra gente liberar a sala da mesa grande para a galera do Botecando. Então é isso, gente. A gente queria só fazer uma despedida geral e que todos nós tenhamos um ótimo fim de ano, um 2019 muito melhor, né? Tá ok?
Ratifica quem tava participando, porque eu acho que a gente não falou no começo. Não, nós falamos, mas eu vou falar de novo. Isso é uma coisa que a gente tem que botar nas pautas, inclusive. E se apresentar no início do Ah, programa. não, se apresentar é muito clichê, todo podcast faz. Não, mas... Ah, não! Uma tradição, não? A nossa tradição é não se apresentar e a pessoa que desculpa Não, quem... tem que voltar. 2019, Botecando vai voltar diferente. Eu queria só mandar um abraço pra todo mundo que fez o podcast neste ano com a gente. E nós tivemos aqui o Eloy Saldanha, o Brenner, o Vitor, o Gui, a Vanessa que tá aqui, o Rafa, também o Sósia Messi, nosso querido Sósia Messi, que participou também este ano, o Christian que falou, que participou do nosso programa de exercício físico, o Aita, Paulo no Cu, que não tá na gravação, que devia ter vindo hoje, e o Cáceres, que vai participar em 2019. E dizer que a gente... 2019 é o A Joana Bonner, com certeza é a de nossa São equipe. Paulo, pessoa maravilhosa, menina Nossa foda. membro remota. Foi a pessoa que entrou na nossa equipe fixa desse ano, que é uma pessoa muito legal e vai vir para Porto Alegre, ou nós vamos para São Paulo, não sabemos ainda. Né? Nós vamos gravar e que seja um podcast muito mais legal. A gente quer tentar manter uma frequência mais massa aqui. Mas a gente tem que trabalhar. Né? A gente tem que trabalhar para pagar boletos, então é difícil muitas vezes pagar o amigo secreto. pagar o amigo Pagar secreto. esse celular que tá gravando esse podcast. Exatamente. Mas é isso, gente. Deixe seus recados finais, deixe seus tchauz finais. E. Beijo, Tchau. Eu agradecer o Vitor que tá aqui. Tchau, Vitor. Tchau, tchau. O Brenner. Tchau, tchau. Gui Engel, que terminou o TCC e vai participar mais agora. Ainda não terminei. Terminei metade, mas eu vou participar mais agora até o início do semestre que vem. Essa é a frase de todo mundo que faz TCC, né? Ainda não terminei. Vanessa. 2019, podcast na minha casa, galera. Vamos torcer. E o Rafa, que tá aqui fumando. Eu tô indo até ele agora aqui pra... É bom fim de ano, galera. É Fa- isso aí, não sei, tchau. Tchau.